Você costuma fazer autorreflexão? Costuma avaliar alguns pontos do seu dia, ou depende do mês, talvez? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a importância de fazer uma autorreflexão e eu vou compartilhar com você também uma forma de fazer isso através da escrita. Então, se esse assunto te interessa, continua por aí. Olá, é uma alegria ter você de volta aqui comigo. E para você que é novo ou nova por aqui, bem-vindo! Bom, hoje nós vamos conversar sobre a importância da autorreflexão e eu vou compartilhar com você um exercício de escrita que vai te ajudar a fazer uma reflexão bem interessante sobre o seu dia. A autorreflexão, ela é muito importante que a gente faça porque ela nos dá um direcionamento, uma ideia de como estão as nossas emoções e os nossos sentimentos. Além disso, a autorreflexão ela é importante porque ela também pode nos guiar para nossos talentos, habilidades, de acordo com aquilo que a gente responde, de acordo com aquilo que a gente vai colocar no papel. Então, a autorreflexão nada mais é do que um caminho em direção ao autoconhecimento. Quando um ser humano é capaz de refletir sobre o seu dia, sobre as suas ações, ele se torna mais consciente de quem ele é, do que ele pode oferecer e do que ele necessita. Por isso é importante fazer a autorreflexão com uma certa frequência, ou diariamente, ou uma vez por semana, mas sempre estar em constante contato com essa ferramenta. Nós só precisamos observar uma coisa durante esse processo. A autorreflexão, ela é muito importante, como eu falei para vocês, só que ela também pode se tornar uma obsessão e acabar sendo algo mais negativo do que positivo. Eu, por exemplo, quando eu comecei todo o meu processo de autoconhecimento, comecei a fazer terapia, eu fiquei um pouco obsessiva com essa questão da autorreflexão. Eu estava fazendo autorreflexão com qualquer coisinha que acontecia. Se eu tropeçava na rua, era um motivo de autorreflexão. Se eu pingava um sorvete na camiseta, era motivo de autorreflexão. Se um pássaro voava perto da minha janela, era motivo de autorreflexão. Não que essas coisas não nos dê ali, talvez, motivos para pensar em algo. Não é bem isso que eu quero dizer. Eu quero expor para você que a autorreflexão ela é muito importante, mas se ela for feita excessivamente e sem um critério adequado, de uma forma obsessiva, ela pode se tornar algo mais negativo do que positivo. Então, às vezes, a gente ficar refletindo sobre qualquer coisa sobre o nosso dia, sem nenhum critério, sem entender se aquilo realmente é algo importante que vale a pena ser levado para frente, nós vamos ficar obsessivos demais pelo autoconhecimento, obsessivos demais pela autorreflexão. E aí, podemos cair até naquela armadilha de nos sentirmos superior aos outros porque estamos sempre refletindo, porque estamos sempre olhando para dentro. E não é bem assim, não é verdade? Eu acho que tudo precisa de um equilíbrio. E eu me lembro muito da carta do tarô, né? Que é a temperança. A gente saber equilibrar as coisas. Um pezinho na água e um pezinho na terra. Um pezinho nas emoções e um pezinho na razão. Então é muito interessante que a gente saiba dosar também essa nossa capacidade de auto-refletir. Não de uma forma negativa, vou deixar de refletir. Não. Refletir todos os dias, sim. Mas refletir sobre coisas que são sim importantes, que têm um peso maior na nossa vida, não simplesmente porque pingou uma gota ali de sorvete de chocolate na camiseta, né? Igual eu fiz muitas vezes. E às vezes eu estava ficando perdida e criando ideias mirabolantes na minha cabeça porque eu estava refletindo excessivamente sobre coisas que não necessitavam de serem refletidas naquele momento. Então, só trazendo para você aqui a importância da autorreflexão e um alerta para que a gente possa fazer essa autorreflexão de forma inteligente. Bom, e como você pode fazer essa reflexão de uma forma tranquila, utilizando a escrita? Vamos começar então. Você pode fazer esse exercício todos os dias ou uma vez por semana, tá bom? Você vai precisar, obviamente, de papel e caneta ou um caderno, como que eu tenho aqui. Na verdade, esse caderno meu é o meu caderno de inglês, então ele tá cheio de matérias de inglês, tem até um desenho aqui que
eu tô colorindo pro Halloween, mas é um caderno, tá? E você vai precisar também de uma caneta. E como você vai fazer esse exercício? Eu vou passar para você, então, as 5 questões para que você possa fazer essa autorreflexão. A primeira é a seguinte: o meu dia foi alinhado com a minha essência? Responder essa questão vai te ajudar a saber se você está se comportando de forma alinhada com os seus valores, com os seus objetivos, com a sua verdade, com aquilo que você acredita que é certo. Ou se você está indo por outros caminhos porque você quer agradar alguém, quer ficar de boa com alguém, né? Quer ser visto ou vista por alguém e de repente você não está honrando a sua essência, a sua verdade. E o que eu mais falo nesse canal, inclusive, o que é a base do meu trabalho como terapeuta, é você chegar a ser quem você é de verdade. Conseguir expor quem você é no mundo sem medo, né, de que as pessoas vão julgar você, vão falar de você. E você conseguir ser quem você realmente é, quem você verdadeiramente é. Porque eu, por exemplo, não fui eu durante muito tempo. E ainda hoje eu tenho tendência a não querer ser eu para ser outra pessoa, para agradar alguém. Hoje eu consigo perceber o padrão e aí eu corto rapidamente. Mas foi através da autorreflexão que eu consegui ficar consciente disso. Das terapias, né, do tarô, dos florais, enfim. Então essa primeira questão é para você ficar consciente se você está honrando quem você é no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano, quem sabe. Então é uma questão para que você olhe para si e veja, você está sendo quem você realmente é durante o seu dia? A segunda questão é a seguinte: o que prevaleceu no meu dia? Pensamentos de raiva ou pensamentos de amor? Por que é importante responder essa questão? Para que você tenha uma noção de como está a sua vibração, para você saber como você está. Nesse livro aqui que eu já trouxe para vocês aqui no canal, né, o Peça e Será Atendido, da Esther Jerry Hicks, né, que é dos Abraham Hicks, ele fala muito da escala das vibrações. Então, pra gente saber como é que a gente tá, como tá o nosso sentimento, o nosso interior, é legal a gente mensurar quantas vezes a gente pensou pensamentos de alegria, de felicidade, né, de amor, contra pensamentos de ódio, raiva, decepção, frustração, maledicências, pra gente entender como tá ficando a nossa vibração aí durante o dia. Então, é interessante, até porque para essas questões, né, de lei da atração e tal, é muito legal que a gente esteja numa vibração, numa frequência um pouco mais alta. E isso se dá através do nosso comportamento e dos nossos pensamentos. Eles vão direcionar para onde está indo aí a nossa frequência, a nossa vibração interior. A terceira questão é a seguinte: sobre o que aconteceu hoje. O que está sob o seu controle e o que não está, né? O que você controla e o que você não controla. Por que é importante você responder essa questão? Para você avaliar a sua resistência, né? O que você consegue controlar no seu dia, o que você não consegue controlar, o que depende de você e o que não depende. Porque muitas vezes a gente está sentindo apego, raiva, culpa, controle, ansiedade, porque a gente não está conseguindo perceber o que depende da gente e o que não depende da gente durante um dia, por exemplo. Então, o que depende de mim? A forma como eu me comporto, a forma como eu me sinto, o meu próprio trabalho. O que não depende de mim? As outras pessoas, a forma como elas pensam, a forma como elas trabalham, por exemplo. Então, para que você consiga evidenciar aí na sua rotina, se você não está se tornando, por exemplo, uma pessoa ansiosa, porque está querendo controlar tudo. E coisas que não dependem de você. Então, responder essa questão vai te dar uma noção da sua resistência, do que você está querendo controlar, que na verdade não diz respeito a você. Como é que está o seu nível de apego em relação a algo, a sua ansiedade em relação a algo, tá bom? Então, essa questão, ela vai te dar, né, esse parâmetro para você olhar para si e avaliar a sua resistência em relação às coisas que acontecem na sua vida. A quarta questão: pelo que eu posso agradecer? Por que a gente tem que sempre colocar um agradecimento no exercício desse?
Porque, às vezes, a gente sofre num dia algo que nos decepciona, que nos deixa para baixo. O que que acontece? A gente sempre ali tá triste, chateado, chateada. Só que a gente esquece que aquele foi um dia que a gente acordou novamente, mas um dia que a gente viveu quando muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, seja por algum acontecimento de vida, né? E a gente tá ali mais um dia, vivendo com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, indo para o nosso trabalho, né? Ou procurando um trabalho, tendo forças para ir atrás de algo novo, recomeçando um casamento, iniciando um casamento, né? A gente tem 1 milhão de possibilidades quando a gente abre os olhos pela manhã. Então, por isso que a gente tem que agradecer, né? E às vezes a gente esquece, né, de agradecer. A gente só pensa nas coisas ruins. Ai, que dia de droga, ai, que dia ruim. Ai, porque meu chefe, ai, porque meu irmão, ai, porque meu marido. E aí a gente esquece de tanta coisa boa. Às vezes, você ganhou um doce de alguém. E ganhar algo de alguém, nem que seja um doce, representa a sua prosperidade, a sua capacidade de atrair algo para você. Alguém está te dando um presente. E você esquece de agradecer. Ah, meu colega de trabalho comprou um doce para 3 colegas e trouxe um para mim também. Ah, eu ganhei um doce. Ah, e o meu pai, ele foi no supermercado e comprou, sei lá, uma torta de morango e trouxe pra gente comer. Então, assim, você tá ganhando coisas, as pessoas estão presenteando você, né? Eu só falei de comida. Mas pode ser qualquer coisa, né? E você lembrar dessas pequenas coisas. Às vezes uma flor que você vê no caminho. Eu, por exemplo, eu gosto muito de flores, então eu sou super atenta às flores. E às vezes eu vejo flores no matagal, assim, a pessoa tem um monte de mato que ninguém tá olhando e tem uma flor crescendo ali, eu falo, poxa, olha só, eu consegui ver essa flor, que bonito isso, a forma como a natureza está presenteando a gente, né? Conseguir ver as pequenas alegrias da vida, para que a gente tenha uma noção de como a vida funciona. Não é que a gente vai colocar lentes de poliana e ficar, ai, good vibes o tempo todo. Não, porque isso não existe, né? A vida ela é de momentos de alegria, de momentos de tristeza, de felicidade. A gente vai ficar com raiva também, com ódio também, mas a gente vai equilibrar e vai voltar e vai perdoar, né? Tem até ritual do perdão aqui no canal. Mas é pra gente entender que mesmo dentro de todo esse emaranhado de situações que a nossa vida é, a gente ainda tem coisas para agradecer. Tem brilho que pode vir ao nosso olhar, mas a gente precisa estar com o coração aberto e dispostos para enxergar. Então esse exercício, ele vai te dar essa capacidade de começar a olhar para pequenas alegrias da vida e agradecer por elas. E a quinta e última questão é a seguinte: hoje eu chorei, o que eu aprendi? Hoje eu sorri, o que eu aprendi? Então é para a gente refletir que mesmo na tristeza ou na alegria, nós sempre vamos ter um aprendizado para colher, para crescer, para evoluir, para olhar para frente, né, com olhos de esperança. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse exercício de escrita. Eu espero que a autorreflexão possa ser uma ferramenta que você utilize com sabedoria na sua vida e que ela possa te trazer grandes benefícios aí na sua jornada de autoconhecimento. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!